Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E a prévia do PIB do Banco Central indicou que a economia brasileira teve crescimento no ano passado. O resultado positivo aparece após tombo em 2020. Segundo o Banco Central, o Índice de Atividade Econômica, considerado uma prévia do resultado oficial, indicou que o Produto Interno Bruto registrou crescimento de 4,5% em 2021. Se a prévia for confirmada, vai revelar uma recuperação da economia brasileira após o forte tombo de 4,1% registrado em 2020, causado pela pandemia de Covid-19. Queda essa que representou a maior contração desde o início da série histórica do IBGE em 1996. Apesar do crescimento em 2021, a economia tem sido freada nos últimos meses pelo aumento da inflação, que ultrapassou a barreira dos 10% no ano passado, e pela alta da taxa básica de juros, que atingiu 10,75% ao ano em fevereiro, o maior patamar em 4 anos e meio. O resultado oficial do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve ser divulgado somente no dia 4 de março. E o setor de serviços avançou mais do que o esperado pelo mercado no ano passado. Com o resultado, as perdas provocadas pela pandemia foram superadas. O setor de serviços registrou alta de 10,9% em 2021. Essa foi a maior taxa para um fechamento de ano desde o início da série histórica em 2012. O resultado, divulgado pelo IBGE, mostrou que o setor responsável por cerca de 70% do Produto Interno Bruto Nacional reverteu as perdas de 2020, ano marcado pelo avanço da pandemia do novo coronavírus, quando o volume de serviços recuou 7,8%. Os analistas de mercado esperavam alta de 9,1% no acumulado do ano, mas em dezembro o setor cresceu 1,4% pelo segundo mês seguido, após ter registrado ganho de 2,4% em novembro. No acumulado de janeiro a dezembro de 2021, houve alta nas 5 atividades pesquisadas. As contribuições mais importantes para o avanço do setor no ano vieram de transporte e serviços auxiliares aos transportes e correio, e informação e comunicação. Os demais avanços foram de serviços profissionais, administrativos e complementares, de serviços prestados às famílias e de outros serviços. E falando sobre coronavírus, a comunidade científica ainda não tem comprovações de benefícios para a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid na população em geral. Apesar disso, alguns municípios já começaram a vacinar idosos, além das pessoas imunossuprimidas. O estado do Mato Grosso do Sul, município de Botucatu, no interior paulista, e o de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, já começaram a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid em idosos com 60 anos ou mais. O estado de São Paulo também anunciou que pretende administrar o reforço em pessoas acima de 60 anos em breve. E os estados do Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Acre também avaliam iniciar a aplicação de uma 4ª dose. A Sociedade Brasileira de Infectologia informou que o estudo em Botucatu começou a partir da chegada da variante Ômicron. Isso porque alguns idosos completamente vacinados, acima de 70 anos, começaram a apresentar quadros moderados ou graves e passaram a necessitar de internação. Uma pesquisa envolvendo cientistas do Reino Unido, Estados Unidos e França indicou que 40% das pessoas imunocomprometidas necessitavam de reforços. Em janeiro, um estudo israelense descobriu que a 4ª dose da vacina pode aumentar o número de anticorpos em 5 vezes, uma semana após a aplicação. Em Israel, há um calendário vacinal da 4ª dose para imunossuprimidos, profissionais da saúde e pessoas idosas. Também está em estudo a aplicação do reforço na população acima de 18 anos. Os debates sobre a possibilidade de aplicação da 4ª dose têm se ampliado na comunidade científica, mas ainda não há consenso sobre os reais benefícios do reforço para toda a população.
Enquanto a Itália e a França deram um novo passo rumo à normalidade nesta sexta-feira, ao eliminar o uso da máscara ao ar livre e autorizar a reabertura de casas de festas, a Alemanha tem visto o número de casos disparar. Os italianos vão precisar usar máscaras em locais fechados até 31 de março. Na França, os cidadãos não vão ser mais obrigados a fazer uso da proteção facial a partir de 28 de fevereiro em bares e restaurantes, assim como em outros espaços fechados que exigem passaporte sanitário. Desse modo, a França continua com o relaxamento das restrições sanitárias. A partir de 16 de fevereiro, está prevista a reabertura das casas de festas, fechadas desde dezembro. A Alemanha, por outro lado, se aproxima do pico de casos de Covid-19, que atualmente bate todos os recordes. Apesar disso, o chanceler Olaf Scholz enfrenta uma crescente pressão para suavizar algumas restrições. Na próxima quarta-feira, vão ser organizadas novas discussões entre o chanceler e representantes das regiões para decidir se vão ser mantidas ou não as medidas restritivas de combate à pandemia. E mudando de assunto, olha só, a tensão entre Washington e Moscou chega ao nível mais alto desde a Guerra Fria. Diante de uma temida invasão russa na Ucrânia, Joe Biden pediu que cidadãos americanos deixem a região. O governo russo nega ter planos de atacar a Ucrânia, mas concentra mais de 100 mil soldados perto da fronteira com o país. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, já afirmou que trabalham para desencorajar os russos de escolher o confronto. Enquanto aumentam boatos sobre uma possível terceira guerra mundial, o presidente dos Estados Unidos pediu que os cidadãos americanos deixem imediatamente a Ucrânia. Segundo Joe Biden, abre aspas, estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo e, em hipótese alguma, eu enviaria tropas para a Ucrânia, mesmo que fosse para resgatar os americanos em caso de invasão russa. Fecha aspas. Os comentários de Biden podem elevar novamente a tensão do conflito. E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira que a Rússia continua enviando tropas para sua fronteira com a Ucrânia e advertiu que a invasão pode começar a qualquer momento, inclusive durante os Jogos Olímpicos de Inverno que estão acontecendo em Pequim. O Kremlin nega qualquer intenção. E a Argentina e o Fundo Monetário Internacional entraram em uma fase acelerada de negociações para um acordo definitivo para refinanciar uma dívida equivalente a mais de 230 bilhões de reais. O ministro da Economia, Martín Guzmán, havia estimado que desde o anúncio de um acordo preliminar em 28 de janeiro, seriam necessárias cerca de 4 semanas para elaborar os memorandos. De acordo com as partes, o acordo inclui uma redução progressiva do déficit fiscal primário de 3,5% do PIB em 2021 para 0,9% em 2024, até atingir o equilíbrio em 2025. Apesar disso, questões como tarifa de energia, taxa de câmbio, controle da inflação e acúmulo de reservas ainda precisam ser especificadas. O presidente Alberto Fernandes garantiu que não há proposta de aumento tarifário e que o FMI sabe disso. Depois de pagamentos equivalentes a mais de 6 bilhões de reais ao FMI, as reservas líquidas do Banco Central argentino ficaram no nível mais baixo desde 2011. E antes de encerrar, olha só que bacana, a aurora boreal, um espetáculo de luzes, tomou o céu da Lapônia, na Suécia. Acompanhe. Quem se arriscou nas temperaturas congelantes pôde apreciar a exibição em comum, um verdadeiro espetáculo de luzes esverdeadas que tomou o céu da Lapônia. Vários arcos da aurora boreal foram vistos sobre a paisagem coberta de neve perto da fronteira Suécia-Finlândia. A chamada aurora boreal costuma aparecer com mais frequência à noite ou no fim da tarde. Pode ser observada a olho nu. O fenômeno é resultado da interação de partículas de vento solar com a atmosfera da Terra e pode causar alterações nos satélites e afetar a comunicação por rádio nos polos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 5 da tarde. Ótimo dia para você.